Vai ter início na sala de workshops que se localiza neste mesmo andar, o workshop da HP. Se quiser participar, este é o momento de se dirigir à sala. Bom dia a todos, antes de mais, vamos começar com um videozinho. Tem. Mas aprecio a expectativa. Eu fui revisitar este vídeo porque, como tem a banda sonora do 2001, Odisseia no Espaço, e parece que nós estamos prestes a descobrir que temos extraterrestres e há aqui umas novidades para nos contarem. No fundo, o contexto é este. Nós estamos com um mundo que está completamente em transformação social, política e económica, e acho que, acima de tudo, temos que absorver essas mudanças e entender. E é para isso que também vos convidamos, entender como é que nós, HP, vemos que essas transformações se traduzem no nosso dia-a-dia de trabalho. Como é que as organizações, como é que nós, enquanto indivíduos, nos conseguimos adaptar a este contexto de mudança. Creio que, de uma maneira geral, todos nós temos esta consciência que 2026 fala-se muito de inteligência artificial e de como é que ela entra no mundo do trabalho e como é que nós integramos essas inovações tecnológicas dentro da forma como trabalhamos. 2026 é um ano de inteligência artificial, mas é o ano dos agentes. Ou seja, nós vamos passar a ter um cenário em que pedimos conselhos ou pedimos informação a um LLM, a um ChatGPT, um Copilot, e vamos passar a ter instrumentos ou ferramentas baseadas em inteligência artificial que vão autonomamente fazer tarefas por nós. Tarefas que pensamos que podem nos tornar mais produtivos, que nos podem libertar para outras tarefas mais criativas. E isso implica, dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia, termos também ferramentas adequadas para incorporar essa tecnologia dentro da nossa forma de trabalhar. Em primeiro lugar, o lado humano, que é importante e é crítico na adoção desta tecnologia. Como é que nós, enquanto indivíduos, conseguimos maximizar as ofertas que estas ferramentas nos trazem, a inovação que essas ferramentas nos trazem e que, de alguma forma, nos permite ser mais produtivos. Mas, por outro lado, e é nesse ponto que se calhar nos queremos focar, é que como é que integramos a capacidade dos agentes AI e de que forma é que temos instrumentos que sejam capazes de potenciar essas mesmas possibilidades. O que quer dizer que durante 2026 vamos ter um ano de transição para um mundo de inteligência artificial mais híbrido, onde, obviamente, os LLMs e os grandes data centers vão continuar a existir e a ter grande capacidade de processamento desse tipo de tarefas, mas, ao mesmo tempo e paralelamente, aquilo que temos é o Edge capaz de processar inteligência artificial e capaz de nos ajudar nas tarefas diárias de uma forma diferente daquela que foi protagonizada nos últimos anos. Para isso, e como corolário, é necessário ter um PC ou um dispositivo pessoal que seja capaz de tirar partido dessas virtudes, que tenha desempenho a nível de performance, que seja eficiente do ponto de vista energético, que seja um elemento que potencie todo o ambiente colaborativo que é possível gerar a partir dessas mesmas ferramentas e que o faça de uma forma segura. Por isso, um pouco, a HP e a sua estratégia, a sua missão, advoga que nós somos, ou que temos, uma solução que permite potenciar o melhor de nós no nosso trabalho. HP for your best work.
Um dos exemplos que vos gostaria de mostrar é o HPIQ. É uma aplicação que vem de origem ou que vai ser lançada durante este ano de 2026 que tenta precisamente potenciar essas capacidades. Imagine a powerful orchestrator and intelligence at the center of your data and devices. This is HPIQ, the foundation of HP's workplace evolution. It's local, private, and multiplies your output, all running on your AI PC without sending your sensitive data to the cloud, so you can achieve more without breaking your flow. No matter where you are, HPIQ is for anyone who wants to think bigger and move faster. With HP's NearSense, your systems and spaces become aware, detecting ambient conditions and securely connecting your devices and Poly systems effortlessly. With a single click, you're connected. No codes, no cables, no setup. Meetings are automatically summarized and your action items are organized, so you can go back anytime to uncover insights you might have missed, all kept locally on your device. NearSense also lets you discover, connect, and transfer data between devices instantly. One intelligent ecosystem for seamless collaboration across devices and spaces. HPIQ ties it all together so you can do your best work. No fundo aquilo que referi há pouco, de que forma é que nós conseguimos potenciar toda a tecnologia que temos disponível e de que forma é que nós conseguimos operacionalizá-la, torná-la em resultados tangíveis no nosso dia-a-dia. Porque se nós, do lado, enquanto colaboradores e dentro de outras organizações, podemos ter a melhor tecnologia possível e toda uma série de inovação e, se calhar, algum investimento em licenças, em hardware capaz de processar a inteligência artificial, mas se os nossos utilizadores, os nossos colaboradores não são capazes de tirar partido dessa mesma tecnologia, ela acaba por não surtir o seu efeito e acaba por não ter esse efeito transformador que todos esperamos. O HPIQ é um exemplo disto. O HPIQ permite, ou está baseado em 3 vetores principais, um vetor de conectividade, é uma espécie de maestro de todas as capacidades de inteligência artificial dentro do dispositivo pessoal e falo de uma forma perfeitamente integrada naquilo que é a experiência de utilização, ou seja, nós não precisamos de sair de uma aplicação para ter acesso a essas funcionalidades e ter acesso a essas capacidades. Falávamos de experiência de colaboração e este é um daqueles exemplos onde nós acho que conseguimos tornar uma melhor experiência de colaboração mais tangível, mais real e mais efetiva. Sabemos que hoje em dia é difícil, ou ainda é difícil, ter experiências colaborativas de forma fácil e intuitiva e sem obstruções. Com o HPIQ vamos lançar uma nova tecnologia chamada HP NearSense, que é, no fundo, entende o contexto, imaginemos, desta sala e vai detectar todos os dispositivos compatíveis com essa mesma tecnologia e eu aí vou conseguir não só comunicar diretamente com eles, seja para partilhar fecheiros, seja para convidar para uma reunião, seja, por exemplo, se eu tivesse aqui um dispositivo de videoconferência da Poly, utilizar esses mesmos recursos sem necessidade de fazer um setup de uma sala ou sem necessidade de fazer, construir toda aquela carga administrativa de criação de uma reunião. Ou seja, o que se pretende é um pouco tornar este processo muito mais natural, muito mais fluido, muito mais subliminar e permitir que cada um dos utilizadores e dos colaboradores tire partido desta tecnologia de forma bastante mais eficaz e eficiente. Como eu disse há pouco, é um maestro de operações, onde vamos concentrar uma série de funcionalidades de inteligência artificial e sem sair da mesma aplicação. O HPIQ é um overlay transparente que nós conseguimos ativar sem necessidade de sair de um Excel ou sem necessidade de sair do Outlook sempre que necessitarmos. Vai estar para já compatível com os dispositivos que vamos lançar em 2026, quer notebooks, quer desktops. Algumas das soluções de videoconferência da Poly já vão ser compatíveis com esta solução e com esta aplicação. No decurso do ano, aquilo que vamos fazer é abranger e alargar o leque de oferta para integrar headsets, impressoras, monitores, docking stations, ou seja, criar todo um ecossistema
que seja, no fundo, que potencie essas capacidades e que o faça de uma forma bastante fácil e intuitiva. Para tirar partido, o máximo partido desta solução, precisamos de PCs com capacidade para tal, e os PCs com capacidade para tal são aqueles que chamamos de Next Gen AI, com NPUs acima de 40 TOPS. 2026 é um ano de refresh da nossa oferta, não vou alongar muito aqui. No fundo, aquilo que nós estamos a fazer é não só implementar as novas arquiteturas da Intel, da AMD e da Qualcomm, mas também a reforçar todo aquilo que é a disponibilidade dessas competências de inteligência artificial em todo o portfólio, que anteriormente estavam basicamente limitadas a topos de gama, passamos a ter isso de uma forma relativamente transversal. Nos desktop, antes de avançar, eu diria quase como um destaque à margem ou paralelo a nível dos lançamentos de notebooks deste ano, são lançamentos dos novos carregadores, muito mais pequenos, muito mais práticos, já vêm de origem em alguns dos equipamentos, são possíveis de configurar com qualquer um dos equipamentos que estão disponíveis no nosso portfólio. Mais pequenos, mais leves, com material reciclável. Este é um modelo de 65 watts, mas também disponível em 100 watts, com uma ligação USB-C, fantástico para levar em viagem e levar uma segunda unidade, porque isto é realmente um carregador eficaz, eficiente, com boa construção e não é daqueles que temos imenso ruído e que às vezes nos falha no meio de uma viagem. A nível de desktops, isto deixou de funcionar. A nível de desktops, mais uma vez, refresh de oferta, dois grandes destaques. Primeiro, um grande reforço daquilo que é a nossa oferta AMD em desktops. Nós tínhamos claramente essa lacuna dentro daquilo que era o nosso portfólio. Temos vindo a trabalhar cada vez mais com maior proximidade com a AMD. A AMD, do ponto de vista tecnológico, está-nos a oferecer garantias e níveis de desempenho fantásticos e, no fundo, aquilo que nós estamos a fazer com estes lançamentos de 2026 é alargar aquilo que é a nossa oferta, chegar a mais clientes, chegar a diferentes pontos de preço com essas mesmas ofertas. A segunda grande novidade é o novo EliteBoard. PC num teclado totalmente integrado, uma máquina fantástica, desenvolvida em parceria com a AMD, que vos convido a conhecer, até se quiserem podem... Lá para casa? Não, tem uma solução de segurança fantástica, porque me permite localizar se tu, porventura... Mas temos disponível para a venda, se quiseres. Temos disponível para compra, se quiseres. Para compra? Sim. Bom, é um PC totalmente integrado num teclado, com capacidades de inteligência artificial e com, no fundo, muda aqui um pouco do paradigma de como é que nós olhamos para um dispositivo deste estilo. Creio que todos já passámos estamos num momento em que já passámos daquela fase da pandemia e não estamos a trabalhar em modo puramente híbrido. Existe um movimento de regresso ao escritório. O escritório sempre foi o ambiente, o ecossistema de eleição para os desktops, e a ideia é, com o lançamento deste produto e com o desenvolvimento deste produto, é pensarmos de que forma é que conseguimos integrar esse regresso ao escritório num contexto onde não deixamos de ter uma experiência híbrida, em que precisamos de levar o dispositivo para casa ou temos necessidade de o levar para uma reunião, sem com isso perder as virtudes que estão disponíveis num desktop. Ou seja, o desktop será sempre um equipamento com um ciclo de vida mais alargado, que oferece determinadas garantias de estabilidade e de segurança, de substituição dos componentes. Ao mesmo tempo, conseguimos fazê-lo
juntando uma componente de mobilidade e de capacidade de integrar este equipamento dentro daquilo que são os nossos fluxos de trabalho fora do escritório. Eu, por exemplo, se pegar neste dispositivo e levar para casa, ligo-me com um cabo USB-C aos monitores que tenho, isso basicamente não preciso de um display adicional que vem com o portátil. Vai ter que ser assim. Ok. Uma das virtudes, ou uma das vertentes é precisamente esta, é que este tipo de produto pode ser utilizado em dois contextos diferentes. Primeiro, podemos olhar para esta solução como uma solução minimalista, que pode ser utilizado num espaço de loja, de museu, que carece de poucas ou que não temos a oportunidade de ter muitas ligações de cabo. Esta é uma solução viável. Podemos configurar este equipamento, por exemplo, com um cabo já integrado, mantendo as duas portas USB-C 4, ou então, para um ambiente de trabalho um pouco mais híbrido, podemos configurá-lo com bateria integrada, ou seja, que nos permite ter uma experiência de utilização em que nós, se chegamos ao escritório, ligamos aos monitores, mas se precisarmos de levar esse mesmo dispositivo, levamos-lo connosco. Temos a capacidade de continuar a operar com um equipamento que é perfeitamente capaz do ponto de vista de desempenho e de performance. Contexto, e esta é uma janela que nós estamos a abrir. No fundo, aquilo que acho que nos difere é de que forma é que nós estamos a pensar todo este ecossistema de forma coerente com os novos desafios que se colocam no mundo do trabalho. E para isso é necessário pensar, lá está, do ponto de vista daquilo que é a computação pessoal, mas também no que são as soluções de colaboração, as soluções de videoconferência, de que forma é que conseguimos integrá-las entre si, de forma a facilitar e adaptarmos a esses mesmos novos contextos. E na parte de printing, na parte de impressão, estamos numa posição única porque conseguimos integrar precisamente esta filosofia com dispositivos que o Tiago vai apresentar daqui a pouco, que servem essa mesma filosofia e esse mesmo fluxo, partilhando aquele DNA de segurança, de preocupação com aquilo que é o fluxo de trabalho e preocupação com a componente ecológica. Tiago, queres desenvolver um bocadinho esta parte? Claro que sim. Bom dia. Obrigado por estarem nesta sala quente, não são as melhores condições, mas agradeço o vosso esforço, a vossa presença. E enquanto ouvia aqui o Pedro a falar, olhava para vocês, olhava para ele e pensava em duas coisas. Uma, que de facto nós queremos que todos vocês e os vossos clientes sejam capazes de realizar o vosso potencial, mas ao mesmo tempo lembrava-me de outra coisa, porque via aquele vídeo, era inspirador da nova plataforma que vamos lançar, mas também significa uma coisa, esta é uma jornada que vai ser cansativa e contamos com todos vocês, distribuidores, subdistribuidores, parceiros, para que estarem connosco, porque realizar o nosso potencial hoje em dia significa às vezes trabalhar mais, significa termos um esforço maior de adaptação e tudo isto que aprendemos hoje em dia é diferente do que conhecíamos, traz-nos novas potencialidades e motiva-nos a fazer mais e às vezes isto custa um pouco de nós próprios e do esforço que entregamos. Por isso, obrigado em primeiro lugar por estarem connosco nesta jornada. E conectando com aquilo que foi dito, quando nós olhamos para o workplace, para tudo aquilo que são estas dinâmicas, de facto consideramos que a impressão faz parte e trazemos todo este DNA que nós temos de desenvolvimento, de segurança, de fazer com que a experiência do cliente final seja positiva, não seja frustrante e estamos a tentar trazer isso com todas as novas tendências para os nossos produtos. Deixo-vos aqui 4 chavões, mas só vou querer que decorem um, que vai ser ali o do segundo, a tecnologia mais segura de impressão do mundo. Estamos a trazer ferramentas de inteligência artificial para o workplace também na impressão. Isto como, estamos até a trazer Copilot para as impressoras, mas não é para perguntar qual é que é o forecast do dia da manhã ou como é que está a bolsa hoje, mas é simplesmente para nos ajudar em tudo o que são as tarefas. Assim que eu digitalizo, ele já sabe que tarefa é que eu quero fazer, se quer traduzir, se não quer traduzir, se quer dar um nome diferente ao fecheiro. Isso para nós é um básico, estamos a fazer tudo aquilo que possa facilitar os processos e a vida dos utilizadores. A segurança já exploro um pouco mais daqui a bocado.
Temos então aquilo que nós chamamos Future Ready, estamos prontos para os desafios do futuro e temos este entorno único que o Pedro já falou, de termos a computação em casa, temos a colaboração, temos os serviços, temos tudo em casa que permite então entregar as melhores soluções e olhamos para Beyond Print, ou seja, não estamos focados só na tarefa, não estamos focados na característica técnica, às vezes temos essa brincadeira nos concursos públicos, na gramagem do papel que leva à gramagem mais baixa, estamos focados em tudo o resto e numa experiência maior. E com base nisto, vou-vos só focar neste ponto, que era aquele que eu quero que vocês retenham, para além das coisas espetaculares que o Pedro disse, da minha parte, este basta. Nós temos a tecnologia de impressão mais segura do mundo. Isto é dito, é medido, podemos explorar isso com qualquer um de vocês que tenha alguma questão, mas baseia-se nestes 3 fundamentos. A resistência à computação quântica, podemos achar que isto ainda é, o Pedro há bocado falava dos extraterrestres, mas podemos achar que isto é uma coisa um bocado da NASA, mas é verdade. A computação quântica, não só em termos de desenvolvimentos tecnológicos, mas de capacidade computacional, é algo que não tem comparação com aquilo que existe ao dia de hoje da computação normal, diria. Sabemos que não está estável, sabemos que existem poucos computadores quânticos ainda, sabemos que as aplicações ainda são limitadas, mas sabemos uma coisa, no dia, e vai acontecer, que a computação quântica for para as mãos erradas, e isso vai acontecer, tudo aquilo que são chaves de encriptação, tudo aquilo que são protocolos atuais, tudo o resto, vai ficar obsoleto muito mais rapidamente e vai exigir esforço de adaptação de todos. Nós na HP somos os primeiros a lançar as impressoras já com camadas de proteção quântica e já explico o que é que isso quer dizer, que vem no ponto a seguir. Não é um tema de software, não é um tema de um antivírus, não é um tema de uma firewall, é um tema de hardware. Nós temos que ter capacidade instalada em todos os equipamentos, os nossos PCs já o fazem, para ser capaz de reagir quando está a acontecer algo desta dimensão, para eles serem capazes de reagir a tempo e de imporem barreiras suficientes para que esse ataque seja detido. Isso já existia na computação, como eu disse, já está disponível nas impressoras que lançámos desde o ano passado e todas as impressoras que lançamos para o futuro, seja nas gamas de mais de SMB até às gamas de Enterprise A3, por exemplo, isso vai estar no nosso DNA em todas e, para quem está mais interessado nestes temas, para alguns setores, por exemplo, nos Estados Unidos, setores da defesa e outros, isto já vai ser obrigatório, com o qual que aproveitamos essa boleia. E o outro pilar que nós temos então é o Zero Trust. O Zero Trust é muito conhecido, mas é mais aplicado muitas vezes na parte computacional pura e dura, que é o Zero Trust. Eu não confio em nenhum tráfego que entra e sai do meu dispositivo. Mas uma impressora não é só tráfego, não é? Tenho aqui um quadro que é interessante. Numa impressora há muito mais interações. Continuam a ser dispositivos físicos, mecânicos, e eu tenho interações, seja com o papel, seja com o média, seja com o trabalho que eu deixo lá armazenado, porque vou buscá-lo daqui a bocado, porque se não está na cloud, porque eu agora não confio na cloud, vou deixá-lo no dispositivo. Seja através dos consumíveis, seja que tem um chip integrado, que eu posso também apropriar-me disso, tenho capacidade de programação e chip e posso ligar-me à impressora. Há uma série de riscos à volta de uma impressora que não são riscos normais, que não são dispositivos puramente digitais ou de computação, mas que aqui dentro, hoje em dia, tenho um processador 4-core, com um processador dual-core, eu tenho memória RAM de 6 GB, tenho SSDs, tudo aquilo que eu precisaria hoje em dia de muito menos, o Raspberry Pi é o suficiente para criar um risco numa empresa. Eu tenho aqui com muito mais capacidade e por isso é que nós temos que desconfiar de todos estes pontos, porque sabemos que em todos eles pode existir aqui uma fragilidade que pode causar uma oportunidade de entrar neste dispositivo e posso dizer, não, eu tenho isto numa VLAN separada, isto não há problema nenhum, mas acreditem que nós testamos isto a fundo e há sempre riscos. E fazemos questão que esses riscos sejam mitigados, sejam explorados e que tenham ao máximo uma capacidade de resolução e de proteção, sendo que algumas das camadas chegam ao nível do hardware até, ou seja, não é simplesmente olhar para duas impressoras, são iguais, imprimem as duas, tiram as duas cópias, fazem X páginas por minuto, há ali diferenças por trás que é bom explorar. Porque consideramos que isto é importante? Por estes 3 pilares, obviamente, porque protege o investimento, sabemos que os parques de impressão hoje em dia, com tudo o que é as necessidades de CAPEX que existem, das infraestruturas da inteligência artificial, toda a parte de servidores, toda a parte dos tokens, que é preciso as empresas terem isto considerado, pode não ser a maior prioridade, mas se nós tivermos as impressoras seguras e o parque de impressão seguro, e tendo em conta também as normativas que existem hoje em dia, estamos a proteger o investimento. Obviamente, para quem aqui está mais ligado a IT, libertamos as equipas de IT de tickets desnecessários. Aquele ticket da impressora não imprime, é sempre na altura errada. Se tivermos a certeza que estamos a investir numa marca que tem boa experiência de impressão, ainda por cima é segura, estamos a libertar as equipas de IT para coisas mais importantes. E obviamente isto tudo quer dizer ali a última pata, que é nós não queremos ser um impedimento para que os negócios aconteçam. Sabemos que a impressão pode ser encarada como um intransacional, um suporte, mas toda a gente sabe que quando não conseguimos imprimir aquilo que era preciso imprimir, ficamos chateados, frustrados e pode ocorrer aqui algum risco. Vou passar rapidamente 3 slides que não vos vou aborrecer, que já falei convosco sobre isto, mas este aqui, em conjunto com o outro, é o chavão, ou seja,
Temos as impressoras mais seguras do mundo, queremos que vocês conheçam isso. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, desafiem-nos. A parte da computação quântica é o exemplo mais transparente e mais claro. Ainda a parte de produto, não vos vou aborrecer muito com produto, características técnicas por aí, mas só vos quero deixar aqui duas visões muito gerais. Neste momento nós temos estado a renovar todo o nosso portfólio, desde as gamas de entrada, mas muito mais focado aqui desta gama para cima, ou seja, tudo aquilo que é as gamas de SMB para cima até à parte de enterprise departamental de grandes impressoras A3. Temos novidades em quase todos estes departamentos. E temos também uma gama completa de scanners, e a parte dos scanners, deixava só esta nota muito breve, porque liga com alguns pontos que já foram falados. Temos sentido a necessidade, seja da parte do setor público, seja de algumas empresas, com o desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial, sobretudo in-house, de alimentar essas plataformas de documentos que ainda estão em estado analógico, em estado de papel, e por isso a digitalização voltou a estar um pouco em voga outra vez, não pela gestão documental pura e simples, mas para alimentar estas ferramentas, para usar os modelos LLC locais das empresas, ou agentes específicos, onde eu, por exemplo, posso digitalizar balancetes há 50 anos e hoje em dia uma boa ferramenta tranquilamente digere isso e torna esta informação acessível para toda a gente, de uma empresa que não tivesse um BI instalado nessa altura ou que tivesse dados para trás. De produtos, vou-vos apresentar aqui só duas novidades muito em breve. Isto vai ser em forma de vídeo para ser mais ligeiro. Lançámos a série 4000, que é a impressora de entrada para a gama SMB na parte mono, ou seja, um produto muito relevante, que nós estávamos à espera da renovação há algum tempo, e com base em tudo isto que já vos indiquei, vamos lançar então este dispositivo. É um dispositivo compacto para volumes de impressão baixos de entrada, ou seja, isto é a nossa gama de entrada para SMBs, antes de entrarmos em modelos que podem ser ou contratuais ou transacionais, mas que garante todas as características ao nível de segurança, experiência de impressão, qualidade, e com uma novidade que vai estar no vídeo agora, que é com uma ferramenta de gestão de frota simplificada para algumas unidades, e temos muitos clientes em Portugal que usam frotas desta gama. Convido-vos aqui a ver o vídeo. Mais uma vez esta dualidade, feels good to be free, mas sabemos que isto tudo que estamos a apresentar e a inteligência artificial nos vai dar trabalho a todos. Mas este é o nosso objetivo, vamos focar-nos aí. Obviamente as primeiras impressoras desta gama com proteção contra a segurança quântica, o segmento mais rápido na impressão multiverso, também está aqui, frente e verso, mas é um dispositivo para conhecer. Temos este dispositivo lá em baixo, vai ser lançado em breve, ainda não está no mercado, mas não podia deixar de aproveitar a oportunidade para vos apresentar este dispositivo. Agora isto não tem nada a ver, deixo aqui isto com uma parte de provocação, porque isto tem acontecido. Sabemos também que as impressoras laser, e que nós falamos aqui mais na parte de canal, por aí, tem sido o nosso DNA. Alguns concorrentes não partilham da nossa visão e da nossa opinião, e queria-vos só deixar esta nota. Está a existir e está a ser criado um segmento que olha unicamente, por muitas coisas, para o custo de aquisição, o custo de ownership, o TCO, como se costuma designar, e quer simplesmente a solução mais barata. O mercado está a caminhar para estas soluções tanque, soluções de depósito distinta. Temos também soluções deste género, têm as suas limitações, têm as suas vantagens, só vos deixo aqui o desafio, podemos falar sobre elas, se tiverem curiosidade, falamos, desafiem-nos, mas obviamente tudo aquilo que é a experiência de impressão e tudo aquilo que nós acreditamos que é hoje em dia ainda a solução de excelência para as empresas, acreditamos que está muito mais do lado do laser. Obviamente que temos aqui vantagens, o custo de impressão, o custo da eletricidade é baixo também, depois tem os seus pontos menos positivos, mas temos também, se estiverem interessados, desafiem-nos e falamos. Volto aqui ao mapa para vos dizer, apresentámos agora aqui uma impressora neste segmento aqui, que é o segmento de entrada que faz aqui a transição para as SMBs, e agora vou-vos apresentar muito rapidamente a segunda novidade, que é a série 500 e 600, que também apresentamos, também em monocromático, já tínhamos revisto toda a gama de cor, e agora trazemos a gama monocromática, que é uma gama muito relevante, continua a ser onde está um peso muito grande das vendas em Portugal e das compras por parte das empresas e do setor público, e trazemos então esta novidade, que são as séries 500 e 600,
Simplificámos aqui o nome, andávamos aqui um bocado perdidos, mas neste momento 5.000 e 6.000 serão sempre modelos transacionais, que não requerem contrato para operar, e as séries X500 e X600 são modelos contratuais que operam com a base de um contrato, um custo por página associado. Deixo-vos aqui um vídeo a apresentar estes equipamentos. E pronto, obrigado pelos 30 minutos e 20 segundos que estiveram com a HP, fazemos questão de cumprir aquilo que nos é desafiado, sabemos que estávamos aqui todos com um bocado de calor. Se tiverem dúvidas sobre os equipamentos, falem connosco, lá em baixo temos alguns equipamentos em exposição, não temos muitos, mas agradecemos o tempo por estarem aqui, o interesse. Pedro, não sei se queres também dizer alguma coisa. Está a fazer o body count, mas acho que está tudo certinho. Está tudo, exatamente, não desapareceu nada. Mas pronto. Estaremos aqui. Obrigado a todos mais uma vez.